Ação e Reação, de André Luiz, capítulo 9, a história de Silas. Na noite seguinte, acompanhando o assistente, eu e Hilário estávamos de novo na residência de Luiz. Os irmãos de Antônio Olímpio nos receberam de bom grado. Em ampla copa da fazenda, a família se reunia a 2 convidados em refeição ligeira. O relógio marcava 21 horas. A fisionomia do dono da casa era quase a mesma da véspera, apesar da diferença que o corpo físico lhe impunha. Enquanto Adélia acariciava as crianças, entorpecidas de sono, o marido comentava o noticiário radiofônico, destacando tópicos alarmantes que assinalou nos setores da economia. E falando para os amigos assombrados, salientou as dificuldades públicas, relacionou misérias imaginárias, criticou os políticos e os administradores e se referiu às pragas do café e da mandioca, detendo-se particularmente sobre as epizootias. Uma epizootia é uma doença que ocorre em uma população animal, semelhante a uma epidemia em seres humanos. Uma epizootia pode ser restrita a uma localidade específica, ou seja, um surto, pode ser geral, né? E aí então é uma epizootias ou generalizada. Por fim, não satisfeito em enunciar as calamidades da terra, falou inconsequente quanto à suposta ira do céu, afirmando crer que o fim do mundo estava próximo e clamando contra o egoísmo dos ricos que agravava o infortúnio dos pobres. Todos ouvíamos suas palavras silenciosos quando Leonel, mais confiado, se dirigiu ao assistente observando: "Estão vendo? Esse homem", e apontou Luiz, cuja palavra dominava a pequena assembleia familiar, "é o derrotismo em pessoa. Enxerga tudo em termos de cinza e lama, ajuiza com firmeza sobre os desastres sociais e conhece as zonas mais tristes da indigência coletiva. Entretanto, não sabe se desfazer de um só centavo dos milhões que retém, a fim dos que sofrem nudez e fome." E depois de um sorriso irônico: "Acaso acreditam que ele possa continuar merecendo a felicidade da permanência num corpo de carne?" Silas contemplou as personagens da cena doméstica, mostrando imensa piedade no semblante amigo, e considerou: "Leonel, todas as suas observações apresentam lógica e verdade à primeira vista. Superficialmente, Luiz é um exemplar consumado de pessimismo e de usura, mas no fundo ele é um doente necessitado de compaixão. Há moléstias da alma que arruinam a mente por tempo indeterminado. Quem seria ele se fosse amparado por outras influências? Espiritualmente abafado entre as visões da fortuna terrestre com que assediamos o seu pensamento, o infeliz perdeu o contato com os livros nobres e com as nobres companhias. Tem a socorrê-lo apenas a religião domingueira dos crentes que se julgam exonerados, ou seja, se julgam livres de qualquer obrigação para com a fé, contanto que participem do ofício de adoração a Deus no fim de cada semana. Ou seja,
acreditam no culto exterior, fazendo as obrigações que a igreja propunha, estava tudo certo, tudo resolvido, porque eles terceirizam, né? Estavam limpos do pecado através do perdão da igreja. Já vimos em livros anteriores que as pessoas deixaram orações pagas para garantir seu futuro pós-morte, lembra? Já vimos em livros anteriores que pessoas acreditavam que estava tudo bem porque elas seguiam à risca o culto exterior. André já nos deu vários exemplos disso. Então vamos continuar. Quem poderia prever as suas mudanças benéficas desde que pudesse receber outro tipo de assistência? Clarindo e Leonel registraram suas ponderações como se vissem apunhalados no âmago, tal a expressão de revolta que lhes assomou o olhar coruscante, brilhante. No entanto, ele e o pai são nossos devedores, nos roubaram, nos assassinaram, exclamou Leonel com a inflexão da criança voluntariosa e inteligente que se vê contrariada em seus caprichos. E o assistente, sem se perturbar, falou: "E que vocês desejam que eles façam?" E Clarindo gritou, cerrando os punhos: "Hão de pagar, pagar." Silas sorriu e perguntou: "Sim, pagar é o verbo próprio. Mas como o devedor pode resgatar suas dívidas quando o credor subtrai todas as suas possibilidades de quitar os seus débitos? Que a nós mesmos cabe sanar os males de que somos autores, não temos qualquer dúvida. Entretanto, se nos compete retificar hoje uma estrada que ontem desorganizamos, como proceder se agora cortam nossas mãos? O próprio Cristo aconselhou: ajudai os vossos inimigos. No livro, ele colocou uma nota dizendo que André Luiz põe nos lábios de Silas uma síntese dos versículos 27 e 28 do livro de Lucas, para ser mais facilmente compreendido por aqueles espíritos cheios de ódio, aos quais repugnariam o verbo amar. Eles se rebelariam diante do texto completo. Seria inabilidade falar em amar naquele momento, mas ajudar a pagar foi bem aceito, porque eles queriam receber. Então, voltando ao texto, ele dizia, né? Ajudai aos vossos inimigos. Muitas vezes penso que semelhante afirmativa, corretamente interpretada, quer dizer assim: ajudai os vossos inimigos para que possam pagar as dívidas em que se emaranharam, restaurando o equilíbrio da vida, no qual tanto eles quanto vós sereis beneficiados pela paz. Via-se que o assistente, com a simpatia conquistada na véspera e com a argumentação despretensiosa e límpida, conseguiu inequívoca superioridade moral sobre o ânimo dos obsessores de sentimento enrijecido. Ainda assim, Leonel perguntou com medo: que considerações são essas? Você será algum padre disfarçado? Por acaso tentará a nossa modificação? E o assistente informou: engana-se, meu amigo. Se algo procuro em nossa comunhão fraterna, é a minha própria renovação. E talvez porque a pausa foi um pouco longa,
no nosso grupo, Silas continuou: pela sedução do dinheiro, também caí na última passagem pela terra. A paixão da posse governava todos os meus ideais. A fascinação pelo ouro tomou o meu ser de tal modo que, apesar de ter recebido o título de médico numa universidade venerável, fugi ao exercício da profissão para vigiar os movimentos do meu velho pai, a fim de que nem ele mesmo viesse a dispor com largueza dos bens de nossa casa. O apego às nossas propriedades e aos nossos haveres me transformou num réprobo, ou seja, num excluído do paraíso familiar, me convertendo ainda num carrasco intratável, naturalmente odiado por todos os que viviam em subalternidade no vasto círculo da minha temporária dominação. Para amontoar moedas e multiplicar lucros fáceis, comecei pela crueldade e acabei nas malhas do crime. Abominei a amizade, desprezei os fracos e os pobres, e no temor de perder a fortuna cuja posse total ambicionava, não hesitei a adotar a delinquência como sócia infernal do meu terrível caminho. Diante das palavras do assistente, enorme surpresa me tomou de improviso. Silas estaria se reportando a verdade crua ou se utilizava naquela hora de recursos extremos, incriminando indevidamente a si próprio para regenerar os carrascos que nos ouviam? De qualquer modo, eu e Hilário havíamos prometido não comprometer a sua tarefa e, por isso, implicitamente, nos limitávamos a escutá-lo com atenção. Sentindo de certo que Leonel e Clarindo se mostravam um tanto comovidos, dando oportunidade à assimilação de pensamentos novos, Silas nos convidou a sair do ambiente. Ele disse que pretendia nos dizer algo da sua experiência, mas preferia conversar conosco diante do altar abençoado da noite, a fim de que a sua memória pudesse evocar tranquilamente os fatos que buscaria relatar. Lá fora, as constelações resplendiam como lares pendentes da criação, e o vento perfumado corria rápido, como quem se propunha a nos transportar à oração ou à palavra para a glória do céu. Incapaz de penetrar o verdadeiro sentido da inesperada atitude que o assistente acabava de assumir, notei-o efetivamente emocionado, como se fixasse os olhos da alma em painéis distantes. Clarindo e Leonel, naturalmente dominados pela simpatia a se irradiarem do seu semblante, o observavam submissos. E Silas começou em voz pausada. Tanto quanto posso recordar com a minha memória presente, lembro de que em minha última viagem pelos domínios da carne, desde a meninice, me entreguei à paixão pelo dinheiro, o que hoje me confere a certeza de que, por muitas e muitas vezes, foi usurário terrível entre os homens da terra. Hoje, sei, por informações de instrutores abnegados, que, como de outras ocasiões, renasci na última existência num lar bafejado por grande fortuna, a fim de sofrer a tentação do ouro farto e vencê-la a golpes de vontade firme, na lavoura incessante do amor fraterno. Porém, lamentavelmente, caindo por minha infelicidade.
Eu era filho único de um homem probo, ou seja, um homem íntegro, que herdou dos avós consideráveis bens. Meu pai era um advogado correto, que por excesso de conforto não se dedicava às ocupações da profissão, mas, profundamente estudioso, vivia rodeado de livros raros, entre obrigações sociais que, de alguma forma, subtraíam sua personalidade às cogitações da fé. Porém, minha mãe era católica romana, de pensamento fervoroso e digno, e embora, sem descer conosco a qualquer disputa na esfera devocional, tentava nos incutir o dever da beneficência. Recordo-me com tardio arrependimento dos reiterados convites que nos dirigia bondosa, para que palmilhássemos suas tarefas de caridade cristã. Convites esses que meu pai e eu recusávamos, sem discrepância. Encastelados em nossa irreverente arrogância e risonha. Minha mãe cedo percebeu que meu pobre espírito trazia consigo a corrosão da usura, ou seja, da avareza, e reconhecendo que seria extremamente difícil para ela colaborar na renovação íntima do meu pai, homem já feito e desde a infância habituado à dominação financeira, concentrava em mim seus propósitos de elevação. Para isso, me estimulou o gosto pelos estudos de medicina, alegando que, ao lado do sofrimento humano, eu poderia encontrar as melhores oportunidades de auxílio ao próximo, tornando-me agradável a Deus, ainda mesmo que não me fosse possível entesourar os recursos da fé. Intimamente eu zombava das sagradas esperanças de quem era a criatura mais cara ao meu espírito. Mas, sem poder resistir ao seu cerco afetivo, me consagrei à carreira médica. Muito mais interessado em explorar os enfermos ricos, cujos agravos do corpo indiscutivelmente me facultariam amplas vantagens materiais. Entretanto, em vésperas da vitória estudantil esperada, minha mãe, relativamente moça, despediu-se da experiência física, vitimada por um acidente de angina. Nossa dor foi enorme. Recebi meu diploma de medicina como se fosse para mim detestada recordação, e apesar dos estímulos da bondade paterna, não cheguei a ingressar na prática da profissão conquistada. Me recolhi à intimidade doméstica de que me ausentava apenas para as estações de entretenimento e repouso. Então, mais que nunca, chafurdado na sovinice, ou seja, atolado na avareza, porque acompanhei o inventário da minha mãe com vigilância tão rigorosa que as minhas estranhas atitudes chegaram a surpreender meu próprio pai, egoísta e displicente, mas nunca avarento quanto eu. Compreendi que a fortuna herdada me situava, para meu infortúnio moral, acima de qualquer necessidade da vida física por largos anos, desde que não me confiasse a dissipação, ou seja, desde que ele não jogasse o dinheiro, né, em bobagens. Ainda assim, quando vi meu pai inclinado às segundas núpcias, quase aos 60 anos de idade, fiz quanto pude indiretamente para dissuadi-lo, afastando-o de tal intento. Mas ele era um homem resoluto nas decisões
e desposou Aida, uma jovem de minha idade que mal se avizinhava aos 30 anos. Recebi a madrasta como intrusa em nosso campo doméstico e, tomando-a por aventureira comum, à caça de fortuna fácil, jurei me vingar. Apesar das carinhosas requisições do casal e apesar do tratamento gentil que a pobre moça me dispensava, exibia sempre um pretexto para fugir à sua convivência. No entanto, o novo matrimônio passou a exigir do esposo mais amplos sacrifícios no mundo social, a que Aida não pretendia se afastar. E foi assim que, ao término de alguns meses, meu pai era obrigado a procurar socorro médico, recolhendo-se então a necessário repouso. Acompanhava sua decadência orgânica, tomado de vivas apreensões. Não era a saúde paterna que feria a minha imaginação, mas sim a extensa reserva financeira de nossa casa. Na hipótese de súbito falecimento do homem que me trouxe à existência, de modo algum me resignaria a partilhar a herança com a mulher que, aos meus olhos, indevidamente ocupava o espaço que era da minha mãe. O assistente fez longa pausa, enquanto olhávamos o seu semblante melancólico. De mim mesmo, atônito, diante do que me era dado ouvir, indagava no íntimo se tudo aquilo, de fato, se passou. Silas foi realmente o homem a quem se referia ou compunha ele aquela história para alterar o ânimo dos perseguidores? Mas não me foi possível desfechar qualquer pergunta, porque o nosso amigo, como que desejoso de se castigar com a dolorosa confissão, prosseguiu pormenorizando. Passei a arquitetar planos delituosos quanto à melhor maneira de afastar Aida de qualquer possibilidade de ingresso futuro ao nosso patrimônio, sem melindrar meu pai doente. E nos projetos criminosos que visitavam minha cabeça, a própria morte da madrasta comparecia como solução. Entretanto, como suprimi-la sem causar maior sofrimento ao enfermo que eu desejava conservar? Não seria aconselhável desmoralizá-la, antes de tudo, aos olhos dele, para que não padecesse qualquer saudade da mulher condenada por mim à desvalia? Tramava no silêncio e na sombra, quando a ocasião esperada veio ao meu encontro. Convidado a comparecer com a esposa numa festividade pública, meu pai me chamou e insistiu para que eu acompanhasse a ida, representando a sua autoridade. Pela primeira vez, aceitei com prazer. Agora, eu pretendia conhecer de mais perto as suas afeições. Funestos propósitos nasciam no meu crânio. Desse modo, durante alegre ágape, quer dizer, durante alegre confraternização, tomei contato com Armando, primo da minha madrasta e que a cortejou em solteira. Armando era um rapaz pouco mais velho que eu, perdulário, ou seja, esbanjador e fanfarrão, que dividia o tempo entre mulheres e taças espumantes, a quem, contrariamente aos meus hábitos, ofereci premeditada comunhão afetiva. Tanto quanto possível, dominando moralmente o ânimo do meu pai, desde então o associei ao nosso campo doméstico, favorecendo o mais amplo retorno à sua intimidade com a criatura de quem se havia enamorado anos antes.
A praia, o teatro, o cinema, bem como passeios de várias formas, eram agora os pontos costumeiros de nossa presença, nos quais intencionalmente eu atirava os dois primos nos braços um do outro. A Ida não percebeu a minha manobra e, embora resistisse, por mais de um ano, a galanteria do companheiro acabou por ceder à constante ofensiva dele. Fingi desconhecer suas relações até que eu pudesse conduzir meu pai ao testemunho direto dos acontecimentos. Inventava jogos e distrações para reter o sedutor em nossa casa. Captei sua confiança absoluta e, de modo a usá-lo como peça importante no meu criminoso ardil, e, certa noite em que cauteloso aparentei completa ausência de nossa casa, sabendo os amantes segregados em determinado aposento contíguo ao meu, procurei meu pai em sua dependência de enfermo e, mascarando-me com intensa dignidade ofendida, o chamei a brios numa exposição sintética dos fatos. Lívido e trêmulo, o doente exigiu provas e nada mais fiz que conduzi-lo cambaleante até a porta do quarto, cujo fecho eu próprio deixei enfraquecido. Bastou um empurrão mais forte e meu pai, desolado, encontrou o flagrante que eu desejava. Armando cínico, apesar do desapontamento, se afastou rápido, ciente de que não poderia esperar qualquer golpe grave de um sexagenário abatido. Porém, minha madrasta, profundamente ferida em seu amor próprio, dirigiu ao velho esposo acusações humilhantes, procurando os seus aposentos particulares numa explosão de amargura. Completando a obra terrível a que me devotei, me mostrei mais carinhoso para com o enfermo intimamente aniquilado. 2 semanas se arrastaram pesadas para a nossa família, enquanto a Ida ocupava o leito assistida por 2 médicos de nossa confiança, que nem de longe conheciam nossa tragédia oculta. Afagava meu pai com as lamentações e sugestões indiretas para que os bens de nossa casa fossem, na maioria, guardadas em meu nome, já que o segundo matrimônio não poderia se desfazer perante as autoridades legais. Eu vou continuar no próximo vídeo, ok?